o sol aquece a água. Ok. Só que me conta aqui, quem nunca passou pela seguinte situação? Você está numa casa ou num apartamento onde tem energia, onde tem água aquecida pelo sol ou água aquecida por gás. Quantas e quantas vezes você foi tomar banho, você abre o chuveiro e fica minutos jorrando água fria até chegar a água quente. E aquela água quente às vezes está meio morninha, às vezes não aquece direito e fica jorrando a água ali. Quantas e quantas vezes isso acontece? Porque a distância entre o reservatório térmico e o ponto de consumo é longe. No chuveiro elétrico, o chuveiro está imediatamente acima da água que está caindo na sua cabeça. Não tem perda no trajeto. E sempre vai ter perda no trajeto, por mais que o cano seja térmico, entre um sistema de aquecimento centralizado e um ponto de consumo que está distante. Às vezes está 10, 20 metros. Né? E quanto mais longe, menor a eficiência. Bom, mais um comentando comentários aqui. Hoje a gente trouxe duas perguntas que o pessoal deixou aqui nos comentários do YouTube. Primeira da Sônia. Sônia fala o seguinte: boa tarde, Paulo. A estrutura metálica não foi usada na minha casa. Eu quero tirar uma porta de 1 metro e colocar uma de 2 metros, uma porta externa. Mas minha casa não tem laje. Tem alguma possibilidade de se fazer essa troca? Pode responder no seu próximo vídeo? Então, beleza, Sônia. Vamos lá. Interessante essa pergunta por duas razões, né? Primeiro, a parte do vão, e segundo, que várias vezes as pessoas me indagam falando sobre a necessidade ou não necessidade de ter uma estrutura metálica nas construções com tijolo ecológico. E assim, pessoal, esse é um diferencial do meu trabalho. E por eu fazer isso e gostar de fazer dessa forma, isso me dá liberdade de estrutura e tudo mais, não significa que vocês tenham que fazer da mesma forma ou que o tijolo ecológico necessite do apoio da estrutura metálica ou que nos nossos cursos, por exemplo, a gente não ensine a fazer alvenaria estrutural sem o auxílio da estrutura metálica. De novo, a estrutura metálica é um plus, é um diferencial, é algo a mais, não é uma condicionante. Então, além de ensinar a respeito da alvenaria autoportante em tijolo ecológico, a gente também ensina um pouco sobre estrutura metálica, coisa que você não vai ver muito fácil por aí não, tá? Tem pouquíssima gente que trabalha com a estrutura metálica. Então, assim, contextualizado, o que a gente tem? Vamos pegar o caso da Sônia, que é uma construção autoportante, portanto, os tijolos são responsáveis por fazer toda a estruturação da construção, e ela quer abrir um vão que tinha 1 metro para 2 metros. O que acontece? O fato da casa não ter laje é até melhor, porque se a laje está apoiada no vão da porta, né, dependendo do sentido em que a laje está, se os trilhos da laje estão no sentido perpendicular ao vão e você vai aumentar o vão, isso cria um problema, porque a laje vai tender a cair e aí você precisa reforçar a verga, que é a parte de cima desse vão. Então, se ela não tem laje, quer dizer que as estruturas do telhado, provavelmente a tesoura de madeira, ela está apoiada nas paredes perimetrais. Então, o que ela tem que ver é o seguinte: se a tesoura, né, da estrutura do telhado tiver em cima do vão da porta que ela quer aumentar, vamos supor que o vão da porta está aqui de 1 metro. A tesoura do telhado está apoiando aqui na parede e ela quer aumentar isso aqui para 2 metros em direção ao vão da tesoura. Obviamente isso vai trazer um problema, porque se tirou o ponto de apoio. E aí o que você tem que fazer é passar uma verga ou uma viga
aqui, que vai estar apoiada na parede do lado esquerdo e do lado direito, e essa viga vai receber a estrutura do telhado. Ou vamos supor que não tenha ali uma estrutura de telhado, mas é simplesmente um outro pedaço de parede que está da altura da porta para cima, né? Mesma coisa. A única coisa que você tem que preocupar, Sônia, e isso você não vai fazer sozinha com o seu pedreiro, você tem que consultar um profissional da área, um engenheiro ou um arquiteto, mas só para te adiantar aqui a solução, você vai abrir o vão e fazer um reforço em cima do vão, justamente para que as cargas que estejam vindo dali para cima pairem ali naquele elemento estrutural que ou é uma verga ou é uma viga, beleza? Próxima pergunta é da Fabiana. A Fabiana fala o seguinte, né? Oi Paulo, tudo bom? Como é feita a parte de aquecimento de água e energia elétrica? O que é mais sustentável? Talvez falar sobre resistência e fotovoltaica. Eu tenho o seguinte posicionamento, Fabiana. Eu creio que a melhor solução seja você ter uma fonte de energia elétrica autossustentável e através dessa fonte você vai resolver a sua demanda por energia. Traduzindo, se você tem um sistema de geração de energia fotovoltaica através da energia solar, vale a pena tudo ser elétrico. Chuveiro elétrico, torneira elétrica, aquecedor elétrico. Porque a energia elétrica é uma energia eficiente e ela é simples. A instalação é simples. Então, se você é autossuficiente na geração de energia, você tem lá seu sistema fotovoltaico, para mim, de longe, é a melhor solução, tá? Por quê? Se a gente fizer um comparativo, né, com o boiler, que é o reservatório térmico para água aquecida, onde você tem lá no telhado placas que vão esquentar a água. Essa água tem que ser reservada num reservatório térmico, que tem que ficar aquecido, até ser distribuído no ponto de consumo. O sol aquece a água, ok. Só que me conta aqui, quem nunca passou pela seguinte situação: você está numa casa ou num apartamento onde tem energia, onde tem água aquecida pelo sol ou água aquecida por gás. Quantas e quantas vezes você foi tomar banho, você abre o chuveiro e fica minutos jorrando água fria até chegar a água quente. E aquela água quente às vezes está meio morninha, às vezes não aquece direito e fica jorrando a água ali. Quantas e quantas vezes isso acontece? Porque a distância entre o reservatório térmico e o ponto de consumo é longe. No chuveiro elétrico, o chuveiro está imediatamente acima da água que está caindo na sua cabeça. Não tem perda no trajeto. E sempre vai ter perda no trajeto, por mais que o cano seja térmico, entre um sistema de aquecimento centralizado e um ponto de consumo que está distante. Às vezes está 10, 20 metros. Né? E quanto mais longe, menor a eficiência. Então assim, isso demanda tubulação térmica, uma instalação específica, reservatório térmico, e esse reservatório térmico, ele não apenas guarda a água aquecida, mas ele tem uma resistência elétrica muito maior do que a resistência elétrica do próprio chuveiro, porque ele tem que aquecer ou manter aquecida um volume de 500 litros de água. E um volume que vai dentro do chuveiro, vou chutar, mas deve ter 1 litro ali, né? Porque ele aquece e imediatamente usa. Ele é muito mais eficiente do que aquecer 500 litros lá no boiler para depois você saber se você vai usar agora ou daqui 12 horas, né? Ou não usar e ele fica lá aquecido porque ele tem que estar pronto para uso a qualquer momento. Então não é eficiente. Eu oriento e sou mais apto a usar o sistema elétrico, beleza? Então, se tiver dúvidas a respeito desses temas, traz pra gente aqui, que a sua dúvida pode virar mais um comentando comentários também. Um abraço e até o próximo vídeo.